novos céus e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade. Fala assim, eu, João, vi a santa cidade. A nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E os que estavam sentados sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quando aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será lançado, que arde com fogo, enxofre, que é a segunda morte. Veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Amém? Glória a Deus. Essa era a visão que João, na ilha de Patmos, teve. Abre lá em Hebreus, capítulo 11. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 13, 14 e 15, 16. E todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela da onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejo uma melhor, isso é, a celestial. Pois por isso também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Guarda no seu coração a revelação de João na ilha de Patmos e a revelação que Deus deu a Abraão, a Noé, a Enoque, enfim, guarda isso, porque são gerações diferentes, mas se trata do mesmo assunto, se trata da mesma visão. São gerações que se passaram, a visão é única, com pessoas diferentes,
Por isso eu quero que você guarde isso, porque o noivo, ele vem. Nascemos em uma pátria, não no sentido literal, um país, porém uma pátria chamada mundo. Nós nascemos no mundo. E quando eu falo que nós nascemos no mundo, é claro que nem todos que estão aqui, essas crianças que estão aqui, né, experimentaram o mundo como eu e você experimentou, de forma como eu e você experimentou. Então, nascemos em uma pátria que se chama mundo. Se chama mundo. Recebemos todo o ensinamento errado da natureza carnal. Fomos ensinados a se prostituir, fomos ensinados a beber, fumar, cobiçar a mulher do próximo, mentir, fazer feitiçaria, ser idólatra. Fomos ensinados a tudo isso. Fomos ensinados, como está lá em Gálatas, capítulos 5, 19 e 20. Então fomos pessoas que fizemos muitos inimizade, machucamos pessoas, fomos machucados, porque nós fomos gerados nessa pátria chamada mundo. Nós fomos gerados por um sistema. Todos nós andamos dentro de um sistema satânico. Todos nós andávamos dentro de um sistema satânico e de um ciclo vicioso fisicamente. Então havia um sistema satânico e nós não conseguíamos enxergar, porque tudo que eu e você fazíamos é que todas as pessoas faziam. Se me ferir, eu também vou ferir. Se me bater, eu vou bater. Se me xingar, eu vou xingar. Tudo que as pessoas faziam, eu e você também fazia, porque era um sistema, era um ciclo vicioso que Satanás havia nos colocado. Parece que hoje é mais fácil falar sobre isso. É claro que é mais fácil falar sobre isso, porque estamos na luz. Mas para aquela pessoa que está lá fora, essas coisas, elas são surpresas. Por quê? Porque ela vive dentro de uma escuridão e ela vai aonde ela quer e ela faz o que ela quer com o corpo dela. Ela bebe o que ela quer com o corpo dela. Ele fuma o que ele quer. E como que você vai chegar e vai dizer que existe uma natureza carnal, que você é uma marionete de Satanás e que você vive dentro de um sistema satânico? Diz glória a Deus, presta atenção. Então quando eu falo das coisas espirituais, porque eu fui chamado para falar das coisas espirituais. E quando se fala das coisas espirituais, tem que dar toda atenção. Se eu disser para a igreja, vamos passar aqui no quadro agora as vogais. Então eu quero que todo mundo fale as vogais. Isso eu já sei. As vogais eu sei. Porém, prestar atenção nas vogais porque eu já sei. Então quando nós sabemos, nós nos damos muita atenção quando as coisas são físicas. As coisas físicas, talvez você entenda algumas coisas pela experiência da vida. Mas as coisas espirituais, quando Deus fala, Ele sempre fala das coisas espirituais. Quando Deus fala do vento, Ele está falando de algo espiritual. Quando Deus fala de deserto, Ele está falando de algo espiritual. Quando Deus fala de casamento, Ele está dizendo de algo espiritual. Espiritual, por quê? Deus fala algo espiritual, porque somos um espírito, você aprendeu isso. E Ele é o Pai dos espíritos. Nós somos um espírito que habita dentro de um corpo.
temos uma alma. Então, Deus ele fala das coisas espirituais. Deus está falando aqui de uma cidade espiritual, de um lar espiritual. Deus está dizendo aqui de algo espiritual e que se nós não dermos atenção devida àquilo que Deus está nos ensinando, vamos perder o reino, vamos perder os céus. Vamos perder os céus. Muitos perderam os céus, morreram, já não estão mais aqui em nosso meio. Partiram, foram para outro lugar, perderam o céu. Mas nós temos a oportunidade de aprender as coisas espirituais, andarmos em espírito e praticarmos as obras do Espírito, para que possamos entender que cidade é essa, que a rua é de ouro, a praça de ouro. Que lugar é esse que Abraão, que Noé, que os patriarcas ouviram e abraçaram de todo o coração. Eles ouviram, aquilo que eles ouviram mudaram os seus pensamentos, fizeram com que eles renunciassem à terra. Irmãos, a mensagem de Deus, a palavra de Deus tem que fazer você renunciar à terra. Você tem que renunciar a este lugar chamado terra, porque você não é daqui. Você é um cidadão do céu. Você é um cidadão do céu. Você é uma pessoa que tem chamado por Deus. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Você é uma pessoa ungida pelo Espírito Santo para entender as coisas espirituais. Então, quando nós vivíamos no sistema marionete de Satanás, ele nos movimentava da forma que ele queria. Por isso nós nos prostituímos com o nosso corpo. Por isso nós andamos em bar bebendo, porque nós éramos marionetes pelo diabo. Então nós fazíamos o que queria, estávamos no morro, descia do morro, ia para a cidade, saía da cidade, a hora que nós queria fazer, a gente fazia isso. Porque estávamos na escuridão, vivíamos na escuridão. Até, querido, que a porta da graça se abriu. Até que a porta da graça se abriu para mim e para você. Até que o Espírito Santo nos revelou Jesus, o Salvador, a vida eterna. E depois que o Espírito Santo revelou Jesus a nós, Jesus nos ensinou que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Você pode bater palma e glorificar o nome do Senhor? Então Deus nos trouxe para a sua luz. Deus nos trouxe para a sua luz para que possamos compreender as coisas espirituais. Então o texto que nós lemos aqui tem uma frase aqui que eu quero pegar ela como o nosso alvo para a pregação. É quando o escritor aqui ele fala no versículo 15: e se na verdade se lembrassem daquela da onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Você entendeu? Olha o que o autor está dizendo aqui. Quando nós saímos desse sistema do mundo satânico e nós fomos transportados para a luz de Deus, a palavra veio regenerar o nosso espírito, veio nos transformar em um cidadão de Deus, em um cidadão do céu, veio nos transformar em filho da promessa, filho herdeiro de Deus. Somos filhos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros de Cristo, daquilo que você leu agora em Apocalipse 21. Você é herdeiro de tudo aquilo que está lá.
O problema é que no meio dessa caminhada, o diabo ele tenta enganar os filhos de Deus, assim como tentou enganar a Israel. Ele vai tentar enganar a igreja. Ele vai tentar de todas as formas, ferronha, vai lutar com todas as suas forças para tentar enganar agora a igreja nesses últimos tempos. Porque Israel, eles estavam no Egito, foi tirado por mão forte, o mar vermelho se abriu, e Deus fez uma promessa de levá-lo à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas na caminhada começou a ter o processo, o teste, porque tinha dia que não tinha água, tinha dia que não tinha o alimento, porque esse é o teste. Esse é o teste da nossa vida. Tem dia que você abre a sua geladeira e não tem nada. Só que ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. O pastor não sabe disso. O obreiro não sabe disso. E aquela semana você não tem nada mesmo. Nada mesmo. É o teste. E esse teste, ele vai fazer com que você seja dependente de Deus e esteja aos pés do Senhor. Mas infelizmente nesse teste a gente começa a lembrar da pátria chamada mundo. A gente começa a lembrar do passado. A gente começa a lembrar daquilo que nós tínhamos quando a nossa vida estava no nosso comando. Porque não é fácil alguém te ferir numa face e você oferecer a outra. Não é fácil você ser ofendido e você orar pela pessoa que está te ofendendo. Não é fácil. Não é fácil você ajudar o inimigo que sempre te prejudicou. Não é fácil. Mas isso tudo é um teste que nós vamos passando. É um teste que nós vamos passando. Lembramos que pessoas fomos. Eu era assim, eu era desse jeito. Olha a obra de Deus na minha vida. Estou sendo transformado, estou sendo mudado pelo Espírito Santo. A questão aqui é quando nós estamos agora perto de uma cidade que nos foi revelado ao nosso coração, a cidade santa, a nova Jerusalém, que foi revelado pela Escritura que um dia os filhos de Deus vão estar lá e não tem dor, não tem lágrima, não tem maldição, não tem mentira. E essa promessa é uma promessa que possamos agora, bem pertinho agora, já poder enxergar essa promessa e ver essa promessa ser concluída, estabelecida em nosso coração. Estamos convictos que estamos nos últimos tempos da igreja na terra. Querido, a questão de Israel e da igreja é lembrar do passado na caminhada. A questão é que a gente não estamos abraçando esse lugar mais. Estamos preocupados com o dia a dia, estamos preocupados com as coisas que terrena tem nos oferecer, estamos muito ansiosos, muito preocupados de vestir, de calçar, de comer. Estamos perdendo esse foco que Noé, que os patriarcas teve, a visão que João teve. Estamos perdendo porque estamos lembrando da pátria chamada mundo. Queremos retroceder novamente. Pensamos em retroceder novamente. No livro de Números, capítulo 11,
Números capítulo 11. Versículo 4: E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, dos pouros, das cebolas e dos alhos. Lembrando, estava numa caminhada para a terra prometida, havia um alvo a atingir, havia um lugar que manava leite e mel, um lugar de descanso, um lugar de gozo, um lugar de bênção, que o próprio Deus preparou. Mas no meio da caminhada eles começaram a lembrar lá do Egito, a lembrar da velha vida, a escravidão. Começaram a lembrar. Tem pessoas que é assim, querido. Tem pessoas que começam a lembrar do namorado. A pessoa está casada e começa a lembrar do namorado do passado. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que começam a lembrar daquilo que aconteceu lá atrás, trazendo de volta o passado no presente, onde Deus está dizendo: você vai perder a visão, você vai perder o seu foco. O seu foco não é essa terra, o seu foco tem que ser o céu. Você não pode perder o céu, porque muitos israelitas perderam o céu. Muitos israelitas perderam a terra prometida, e muitos que hoje desceram o inferno perderam o paraíso, querido. Quantos deixaram de estar no paraíso hoje? Porque começaram a lembrar das coisas que para trás ficaram, dos desejos da mocidade. Começaram a lembrar da pátria chamada mundo. Presta atenção aqui, da pátria chamada mundo. Quantos estão escorregando? Quantos já não creem mais que existe essa cidade? Parece que essa cidade é uma história, é um conto de fada. Mas o que o texto disse? O texto fala que essas pessoas, os patriarcas, eles abraçaram, mesmo vendo de longe. Mesmo eles vendo de longe, eles abraçaram. Porque nós estamos agora vendo de perto a profecia acontecer. Estamos nos últimos dias na terra. Jesus está à porta para buscar a sua igreja. O noivo está preparado para buscar a sua noiva. Estamos agora bem perto dessa profecia acontecer. Por que nós não vamos abraçar isso? Por que não abraçamos a oportunidade nos dada por Deus? Por que nós deixamos essa oportunidade passar? Querido, em nome de Jesus, o texto fala no livro de Hebreus, novamente, capítulo 11, e todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, e confessaram que eram estrangeiro e peregrino na terra. Porque o que isso dizem claramente mostra que busca uma pátria. Então aquele que se assume claramente diz: olha, eu não tenho nada de valor nessa terra. Nada pode ser mais valioso do que a minha entrada na Nova Jerusalém. Que oportunidade Deus está nos dando, querido. Que oportunidade
extraordinária Deus está nos mostrando aqui essa noite. Meu irmão, em nome de Jesus, a palavra tem que vir limpar o nosso coração, nossa mente, e nós temos vergonha e nojo de tudo aquilo que nós praticamos lá fora. Nós temos que olhar para a bebida, para o cheiro do cigarro e termos nojo, porque é uma vergonha o que nós praticamos lá fora. Irmãos, vamos deixar as coisas que para trás ficaram. Vamos deixar o passado para trás, querido. Deus está nos mostrando aqui uma cidade que está bem perto de você entrar nela. Bem perto. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, se você ainda lembra do mundo, teria oportunidade de tornar. Se você lembrar da onde você saiu, você está tendo a oportunidade de tornar, mas eles claramente assumiram uma posição. Eu sou estrangeiro aqui nessa terra. Eu estou deixando bem claro para o mundo espiritual ouvir. Por isso que os patriarcas disseram. Estou deixando bem claro para que o mundo espiritual ouça que eu sou um estrangeiro aqui na terra. Nada nessa terra é mais valioso do que a promessa. Tudo que eu tenho é a promessa. Tudo que eu tenho de valor é a promessa. Essa promessa que eu tenho de valor. Eles morreram pela fé. Olha só, querido, eles morreram pela fé, crendo que um dia essa mesma visão de João na ilha de Pátimo, essa mesma visão que João teve da Nova Jerusalém, que descia do céu, o noivo vinha encontrar com a sua noiva, a água cristalina, as praças de ouro, essa Nova Jerusalém que não precisa nem de sol e nem de lua, porque o Senhor é a luz daquele lugar. Ele disse que você estaria ali com Ele. Irmãos, você vê Deus face a face. O Deus que você agora adora Ele em espírito, você vai ver Ele face a face. Os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como um latão reluzente. Irmãos, você vai estar aí agora prestando culto a Ele, servindo a Ele, diante dEle, diante da sua presença vai estar você. Irmãos, essa coisa extraordinária. Não perca a oportunidade. Viva no Espírito, ande no Espírito. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, como diz o livro de João. O livro de João, abre lá em João, Evangelho. O Evangelho de João 14. Versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Agora ele está revelando, Jesus está revelando sobre moradas eternas.
moradas celestiais, esta da visão de João, esta que os patriarcas tiveram a visão da Nova Jerusalém, tiveram a visão, e aquilo aí passou a ser o mais importante da vida deles. O que é o mais importante na sua vida? Seu marido? Sua esposa? Sua casa? Seu carro? O que é mais importante na sua vida? O que você tem de mais importante na sua vida? Isso que você valoriza tanto, não chega aos pés do Senhor Jesus. Isso que você tanto valoriza, você não pode se comparar com a glória que está te prometida, querido. Não perca o céu, querido. Não perca o paraíso. Não deixa sua mente voltar ao passado. Não permita ser enganado novamente pela escuridão. Espírito Santo, Ele está aqui. Glória a Deus, aleluia. Um certo discípulo então pergunta a Jesus: Mestre, nós não sabemos para onde vais, e também não sabemos o caminho. E assim, Jesus está bem perto de sua revelação, falando conosco, falando de coisas futuras, de coisas espirituais, e nós não estamos entendendo, querido. Não estamos entendendo. Estamos focando nos nossos problemas. Estamos fazendo nossos problemas como se algo fosse o mais importante agora a resolver. Senhor, eu não sei para onde o Senhor vai. Porque ele não entendeu que Jesus falava de uma casa celestial. Que vou preparar uma casa celestial. É a linguagem da igreja. Versículo 3: E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver esteja vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me escolhesseis a mim, também conhecereis. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conhecereis e o tendes visto. Então disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. E disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Sempre falando de coisas espirituais. Sempre. Porque essa é a linguagem da igreja. E nós temos que dominar isso. Temos que dominar isso, irmãos. Temos. Eu vejo assim muitas pessoas recebendo profecia, levando a profecia num terreno natural. Eu vejo muitas pessoas recebendo profecia e levando para o campo natural. E Deus sempre fala das coisas espirituais, porque Ele quer nos dar um entendimento espiritual das coisas que estão para acontecer e daquilo que está preparado é direito nosso. O que eu quero dizer para vocês aqui essa noite é: não perca os céus, não perca o paraíso, abrace a oportunidade, esqueça o passado, foque na revelação,
Busca conhecer a palavra. Deixa Deus fazer a obra que Ele quer fazer na sua vida. Deixa Deus te mostrar as coisas que Ele faz. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Fica de pé.